Capítulo 3, noções de estatística, né? O uso da tecnologia, desde simples calculadora até programas e aplicativos de ponta, facilita a análise de uma quantidade enorme de informações que produzimos. Assim, o mundo em que vivemos é repleto de informações, sendo que muitas delas são conhecidas como dados e precisam, em alguns momentos, ser organizadas em tabelas e gráficos para facilitar sua leitura e análise, né? A estatística é uma área específica da matemática que coleta e analisa dados numéricos relacionados a fenômenos sociais, econômicos, naturais e etc. Assim, no módulo 96 diz o seguinte: descobrindo a estatística. A sociedade como um todo tem produzido e utilizado uma grande quantidade de informações. Muitas delas são importantes em diferentes áreas do conhecimento, como nos esportes, na saúde e economia, na educação e em tantas outras, né? No Brasil, temos o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que desenvolve estudos sobre os aspectos geográficos, econômicos e sociais. Além disso, analisa informações relacionadas à estatística, né? Sendo esta uma área da matemática responsável pela coleta, análise e divulgação de dados numéricos relacionados a fenômenos sociais, econômicos, naturais e entre outros. O estudo em estatística permite, por exemplo, que se tomem decisões mais seguras, evitando possíveis desperdícios e minimizando impactos ambientais. Um dos trabalhos mais conhecidos do IBGE é o chamado de censo demográfico, sendo este um levantamento geral sobre várias características da população brasileira, tais como renda, número de habitantes, número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas, profissão, etc., né? Esse estudo é realizado normalmente de 10 em 10 anos. O intuito de se fazer esse levantamento é oferecer aos governos, né, governantes e ao público em geral informações que poderão dar um direcionamento para ações que devem ser realizadas, como, por exemplo, onde investir mais recursos e em quais áreas, né? Então, gente, a estatística trabalha dentro desse conceito, né? Por exemplo, todo ano o governo passa no jornal quantos eles vão investir em cada área, né? Quanto vai ser investimento para a educação, quanto vai ser investimento para a saúde, né? E outras áreas afins. Então, o IBGE ele trabalha no intuito de melhorar essas estimativas para o governo saber em qual área ele deve investir mais, né? Aqui tem um explorar mais, né? Atividade de um profissional, né? O link a seguir apresenta os vídeos em que é possível conhecer um pouco mais sobre a atividade de um profissional da área de estatística, né? Então você pode fazer essa pesquisa aí em casa para se aprofundar mais um pouco sobre esse conhecimento. Bom, qualquer que seja a pesquisa realizada com um apoio estatístico, né? É fato que deve ser colhidos dados, sendo estes posteriormente organizados e expostos, geralmente em tabelas ou gráficos, para sua melhor interpretação. Para a coleta de dados, geralmente não é possível trabalhar com toda a população. Assim, toma-se uma amostra que represente bem a população. O total de elementos envolvidos no fato estudado chama-se população e a parte estudada, amostra. Veja um exemplo que ilustra essas ideias, né? Então, exemplo 1. O professor de educação física deseja conhecer as modalidades de esporte preferidas pelos seus alunos, desenvolvendo projetos e campeonatos direcionados. Ele tem ao todo 264 alunos nas turmas do 6º ao 9º. Inicialmente, resolveu escolher parte dos alunos para entrevistá-los, sorteando-os ao acaso. Serão sorteados 50 alunos na lista de chamada. De acordo com essa situação temos, né? Letra A. Tema da pesquisa. Preferência por modalidade esportiva dos alunos. B. População da pesquisa. Os alunos da turma do 6º ao 9º ano desse professor. C. Amostra considerada. 50 alunos sorteados ao acaso. Exemplo 2. Vamos supor, de acordo com o exemplo anterior, que o professor elaborasse a seguinte pergunta: de qual modalidade esportiva você gosta? Elaborada a pergunta, pediu que alguns alunos voluntários realizassem a pesquisa fazendo essa pergunta aos 50 alunos e anotando a resposta, né?
Feita a pesquisa, os alunos votariam com o seguinte resultado: 27 alunos disseram que gostam de futebol, 12 alunos disseram que gostam de vôlei e 18 alunos disseram que gostam de basquete. Nesse caso, parece-nos haver uma incoerência, né? Pois 27 mais 12 mais 18 é igual a 57. Mas deveriam ser entrevistados 50 alunos. Provavelmente, alguns citaram mais de um esporte, como gosto de futebol e de basquete, né? Entretanto, se a pesquisa deseja obter a preferência, a pergunta deveria ser: qual modalidade esportiva você prefere? Não a que você gosta, né? Você pode gostar mais de uma. Então tem que ser bem específico, né? A pergunta. Pequenas mudanças na frase podem gerar mudanças significativas para quem está entrevistando, né? Então, você gosta de qual modalidade, né? Então a pergunta tem que ser específica, né? De qual você mais prefere, né? Quem é entrevistado e para quem analisa os dados posteriormente, né? Assim, indo nós lá para o exercício de aplicação, a questão número 1 diz o seguinte: à medida que corrigiu um teste que foi aplicado a seus alunos, o professor Oswaldo anotou as notas obtidas da seguinte forma, né? Então, ele colocou aqui 8, 6, 5, 9, 4, 6, 5, 3, 2, 6, 8, 3, 4, 8, 2, 4, 6, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 2, 4, 5 e 5, né? Cada nota é dada por um número natural, sendo cada uma correspondente a um de seus alunos, né? Então, cada nota dessa representa um aluno. Sabe-se que todos os alunos participaram do teste. De acordo com essas informações, responda que se pede: quantos alunos participaram? Né? Eu tenho 3 de altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de comprimento. Então 9 vezes 3 vai dar quanto? 27. Então eu vou ter 27. O que? Alunos. 27 alunos. Letra B. Qual foi a maior nota atribuída pelo professor? Analisando, né? Eu tenho 8, mas também eu tenho 9, né? Então, 9. A nota, né? A nota 9. C. Qual foi a menor nota atribuída pelo professor? 3. 2, né? 2. D. Quais notas aparecem mais de uma vez nos registros do professor? 6, 5, 4, 8, 2. As notas. Quais elas? O 2, ó, repete mais de uma vez. 2. Quem mais? 6, 3. 6, 3, 5. 4. 5. O 5 aparece? Sim. 5. Há um aqui, um aqui, ó. 5. 8. Depois 6. 6. E depois 8, né? Tem um 8 aqui, tem um 8 aqui, né? Também. Só, né? O último é o 8. Letra E. Para responder aos 4 itens anteriores, como os dados poderiam ser organizados pelo professor para que seja possível identificar mais rapidamente as informações pedidas, né? Poderia ter colocado em ordem crescente, né? Os dados, coloca aí os dados. Os dados poderiam ser colocados em ordem crescente.
Bom, a questão número 2 é o seguinte: Maria Clara é gerente de uma loja e pretende descobrir a satisfação de seus clientes em relação ao atendimento, né? Ela disponibilizou na saída da loja um rápido questionário sobre a satisfação do cliente, onde ele poderia indicar uma dentre as 3 possibilidades de impressão sobre o atendimento, né? Bom, médio ou ruim. A tabela mostra a quantidade de votos para cada item, né? Então, bom 35, médio 68 e ruim 21. De acordo com o resultado da pesquisa, responda o que se pede, né? Quantos votos a menos foram dados para bom em relação a médio, né? Então, quantos votos a menos foram dados para bom em relação ao médio? Ao médio foram 68, bom 35, então é 68 menos 35, né? Então 68 menos 35, que vai dar aí 33. B. Quantos votos a mais foram dados para médio em relação a ruim, né? Então o médio eu tenho 68 e ruim 21. Então 68 menos 21 é igual a 47, né? Então, especificando aqui na letra A, foram dados 33 votos a menos, né? Foram dados 33 votos a menos. E a resposta para B vai ficar aí: foram dados 47 votos a mais. E a letra C diz o seguinte: se você fosse a gerente dessa loja, qual seria a sua conclusão sobre as informações da pesquisa de satisfação? Converse sobre isso com os colegas e professor, né? Então, olha só, gente, a letra C, né, fica uma resposta pessoal, né? Então, veja só que da loja, na pesquisa, nós temos aí 68 votos médios, né? 21 ruins, né? Ou seja, a loja deve melhorar seu aí atendimento, né? E 35 bons, né? Que é um ponto positivo. Veja que bom está acima aí do ruim, né? Mas 68 são médios, né? Então aí há uma perspectiva de a loja fazer aí uma pesquisa mais profunda, tá? Sobre o atendimento aí ao cliente, né? Então fica aí essa relação aí entre a resposta, né? Então teve um resultado bom 35, né? Certo? Um resultado médio 68, né? Que o médio está entre bom e ruim, né? E 21 ruim. Lembrando que o bom, né, ficou um pouco mais acima que o ruim, né? E o médio que fica entre os dois, né? Então aí a loja pode fazer uma nova pesquisa aí mais profunda sobre atendimento ao cliente, ok? Então fica aí apenas aí uma conclusão, seria apenas um debate em sala de aula entre os alunos e o professor, ok? E o próximo exercício que nós temos aqui, né, é o exercício proposto, que fica aí para casa. Beleza? Então aí, essa seria a nossa aula de hoje, deste módulo.